Quantas horas nós temos? 1 hora. 1 hora só? Tá bom, então. Com muita alegria que eu volto aqui a este centro, onde eu tenho muitos amigos, e eu sempre gosto de vir aqui, porque eu gosto dos centros acolhedores e fraternos, e eu sempre gostei de vir aqui, então fico muito feliz de voltar para poder falar daquilo que é mais importante em nossas vidas. Hoje nós vamos conversar sobre a justiça das aflições. E está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo, se eu não me engano, é o maior capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Livro esse que o nome já diz, é um estudo de Kardec e dos guias da humanidade acerca da moral do Cristo, só que é segundo o Espiritismo. Então é a moral do Cristo segundo os Espíritos, ok? E essa questão das aflições ela é muito interessante porque ela toca em todos nós. Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é o objetivo da encarnação, ele dá uma definição muito interessante, que ele diz que um dos objetivos na Terra, claro, é a expiação. Isto é, existem 2 tipos de expiações. Expiação é sofrer as consequências. Então existe a expiação no sentido lato, no sentido amplo, e existe a expiação no sentido estrito. Isso é, no sentido mais restrito da palavra. No sentido amplo, como está lá no Livro dos Espíritos, é sofrer as consequências da sua inferioridade. Isto é, todos aqueles que vêm à Terra, que não venha por missão, está de alguma forma expiando a própria inferioridade. E existe aquela outra, que é a mais conhecida, que é a expiar os erros e as faltas cometidas no passado. Geralmente a gente só dá conta desse. Mas quando a gente vem ao mundo inferior, naturalmente, por que a gente vem ao mundo inferior? Porque somos inferiores. Então, as consequências de estar no mundo materializado é porque somos inferiores. Então, essa é a consequência. Nisto, ele ainda diz assim: nisto consiste a expiação. E o Espírito de Verdade diz lá: a dor que vos cabe por partilha. Isto é, todos que vêm à Terra têm que sofrer as consequências de estar entre pares inferiores. Não é à toa que a gente pode olhar aqui nas grades, né? Nas janelas tem grades, né? Por que tem grades? Porque vivemos no mundo inferior. Então existem pessoas que não entendem de justiça e acham que tem o direito de tomar posse do que não lhe é devido. E nós temos que nos precaver, faz parte da lei de conservação, da lei de sociedade, etc. Então, isso é importante entender, que o sofrimento faz parte da vida. Um grande problema que nós no movimento espírita temos, que às vezes a gente gosta de ficar usando frases de efeito, mas só porque é bonito. E aí a gente usa a razão para justificar as frases de efeito. Uma vez eu estava ouvindo uma música espírita, e a música diz assim: a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. E aí eu parei e fiquei pensando: peraí, como é que o sofrimento é opcional? O sofrimento não é opcional. Fala assim: não, eu não escolho sofrer. A gente sofre, faz parte. Sofremos no sentido amplo. Não é à toa que aqui tem ali aquele aparelho ali que foi inventado para amenizar o nosso sofrimento. Ou não é um sofrimento? Está no Rio de Janeiro, dezembro, a 45 graus no ambiente desse. É um sofrimento, né? Existem várias coisas que a gente cria para evitar o nosso sofrimento, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo,
ele trata de dois tipos de sofrimento: o bem sofrer e o mal sofrer. Você não vai ver em nenhum capítulo o não sofrer. Não tem o não sofrer. Porque sofre, como os Espíritos dizem, o mais pobre ao mais rico sofre. Nós sofremos. Agora, aprender a sofrer bem e sofrer mal, aí é uma questão individual do conhecimento e do progresso de cada um. Outra coisa que está relacionada com essa questão do sofrimento é também, que é muita frase de efeito, que é a palavra consolação. Existe a consolação. O Espiritismo ele trata de dois tipos de consolação: a consolação no sentido amplo e a consolação no sentido estrito. A consolação no sentido amplo é o maiúsculo objetivo da doutrina espírita. Isto é, mostrar para nós que nós somos seres imortais, comprovando aquilo que Jesus disse: não vos preocupeis com aquele que vos matou o corpo, mas não pode vos matar a alma. Então não teremos fim, e o nosso destino é a felicidade. E tudo que a gente faz é patrimônio nosso e vai concorrer para a nossa felicidade. Essa é a mensagem, o objetivo da doutrina espírita. E tem a consolação no sentido estrito. Isso é, eu perdi um ente querido, eu estou passando fome, eu estou com uma doença, eu estou com uma dificuldade, e aí eu vou no centro espírita, vou numa igreja, vou em algum lugar e alguém me ajuda. E aí eu tenho um alívio para aqueles problemas da vida. De modo geral, nós nos preocupamos mais com a consolação no sentido estrito do que da consolação no sentido amplo. Jesus disse: eu sou a fonte viva, quem bebe de mim jamais terá sede outra vez. Esse beber de mim que Jesus estava dando é o sentido amplo. As curas que ele fazia é a consolação no sentido estrito. Quando vocês estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar lá: bem-aventurados que têm os olhos fechados, aonde um grande padre, que era um grande curador, é evocado para que ele pudesse curar a cegueira de uma menina. E aí o Espírito disse: se Deus permitisse, eu até poderia curar esta menina, mas a cura que ela receberia não seria o melhor para ela, porque o melhor para ela é passar essa encarnação inteira com a cegueira. Ela queria a consolação no sentido estrito, e o Espírito trouxe a consolação no sentido amplo, mostrando que aquilo que ela está passando tem um objetivo maior. Por isso Jesus disse: vocês falam em Abraão, você fala de Abraão, mas Abraão também morreu, e quem bebe de mim não morrerá. O que ele está querendo dizer? Quem conhece realmente os seus ensinamentos não vai precisar mais dessas mini consolações, porque viverá a felicidade. E talvez, se aproveitar bem, nem precisará voltar a um mundo como o nosso. Pode ir num mundo onde o sofrimento é mais ameno. Percebe? Então, isso tudo é o cerne da doutrina espírita. E aí entra uma outra questão, que quando falamos da justiça das aflições, temos que entender o que é justiça. A justiça de Deus. Porque, de modo geral, nós temos pensamentos mágicos. O espírita não está livre do pensamento mágico. A doutrina espírita preconiza a fé raciocinada. O espírita não tem a fé raciocinada ainda. Ele terá, se um dia ele se debruçar sobre os princípios da doutrina espírita e aplicar na sua vida. Aí a sua fé será inabalável. Por enquanto, nossa fé ainda é abalável. Então, quando nós entendemos justiça, o pensamento mágico às vezes atrapalha a nossa ideia de justiça. Ah, como assim, Jorge?
Um exemplo. Para algumas pessoas, no passado, as pessoas achavam que se eu fizesse uma oferenda a Deus, Deus me livraria dos meus problemas. Há justiça nisso? Não, mas as pessoas acreditavam. Depois elas passavam para o sacrifício dos animais. Se sacrificarmos esse ou aquele animal, os nossos erros vão embora. E a gente gosta disso, do pensamento mágico. Quem nunca ouviu uma simpatia, né? Você junta mel com açúcar e o outro vai me amar. Você junta folha de não sei o que com sete de não sei da onde eu vou ganhar emprego. Não é assim? Você usa branco na virada da meia-noite do dia 31 e eu vou ter paz. Eu vou pular 7 ondinhas e isso significa isso. Eu vou comer lentilha e a lentilha vai me... Percebe? Eu acho que eu uso coisas mágicas e isso influencia não só no meu livre-arbítrio, mas influencia no livre-arbítrio do outro. Porque eu acho que o outro vai passar a me amar se eu fizer essa mágica aqui. Isso é totalmente injusto. Totalmente injusto. Isso revela o quanto somos egoístas ainda. Né? Como tem aquela música, uma música que eu gosto de usar que revela muito o quanto o nosso amor ainda é egoísta, é aquela música do Roberto Carlos, que diz assim: nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Você não tem o direito de esquecer que eu tenho o maior amor. E a gente acha bonito, né? É assim, olha como ele ama, assim, Por quê? É o egoísmo. Você não pode. Você tem que... Eu não sei onde você está. Você está tomando cafezinho, você está tomando banho? Lembre, eu te amo, hein? Olha lá, hein? Né? Nós somos assim. Então, esse pensamento mágico, ele confronta às vezes com a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina que nos trata ou nos propõe de que a gente olhe a espiritualidade de forma adulta. E isso é difícil, porque nós somos crianças espirituais. A gente age igual criança. Tem uma criança fazendo bagunça, correndo para lá e para cá, e você fala assim: olha, criança, se você parar de fazer bagunça, eu te dou um chocolate. Aí a criança rapidinho sai correndo, senta e estende a mão. Cadê meu chocolate? Não é isso? Então a gente faz a mesma coisa. Eu estou com um problema. Onde está o meu chocolate? Está na religião. Vou lá. Cadê? Me dá. Né? E às vezes a gente acha que precisa de uma, duas, três. Aí que a gente gosta de usar esses números, né? 7, não sei quantos números. Eu vou lá tantas vezes e vou melhorar. Isso é justo? Não. Isso é injusto. Porque Deus é infinitamente justo. Aí eu tenho que entender, mas Deus realmente é infinitamente justo? Será? Quem aqui acredita em Deus? Quem aqui não acredita em Deus? Quem aqui não acredita que Deus seja justo? Ninguém? Que beleza. Todo mundo acha que Deus é justo. Beleza. Mas quando acontece alguma coisa, acontece uma coisa difícil. A primeira coisa que a gente faz é: por que, meu Deus? Por que isso aconteceu? Peraí, mas Deus não é justo? Se Deus é justo e aconteceu, é justo que isso aconteça. Ou então ele não é Deus. Aí, claro que depois, semana que vem, na outra semana, vocês vão estudar as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Mas a causa existe. Não há efeito sem causa. O grande problema nosso é que a gente nunca
ou não está acostumado do ponto de vista religioso em assumir as causas. Sempre tem alguém para botar a culpa. Quando não éramos espíritas, era o diabo. Foi o diabo, né? A pessoa diz: não, hoje eu sou uma pessoa liberta. Antigamente não, eu ia para farra e tal, eu estava com o diabo. Sim, você estava lá com o diabo, só que você estava tristão lá, né? Dançando, se divertindo, estava uma tristeza, um sofrimento, né? Não, você estava feliz, né? Então você gostava de fazer aquilo. Aconteceram outras consequências que te levou a mudar. Mas a gente nunca diz assim: não, eu fui porque eu gostava. Não, foi o diabo. Aí a gente vem com o espiritismo. Não tem o diabo no espiritismo, mas tem os obsessores, né? Tem os obsessores. Não, foram os obsessores. Ai, né? A culpa é do obsessor. Aí a gente vai por aí, botando a culpa nos outros. Um exemplo bem simples: você está andando pela rua, distrai, daqui a pouco você dá uma topada numa raiz de uma árvore, quase desloca o dedo e dói. De modo geral, em quem a gente bota a culpa? A gente bota a culpa no dono da calçada, certo? Esse dono daqui, tá vendo, não cuida. A gente bota a culpa no Eduardo Paes, prefeito, não é isso? A culpa é da prefeitura. E a gente bota a culpa em alguém que... A gente às vezes até xinga quem está do outro lado da rua porque riu, mas a gente nunca para pensar assim: por que eu dei uma topada? Por que essa pessoa deu uma topada? Porque ela não olhou para o chão. Se ela olhasse para o chão e olhasse onde ela pisava, ela ia dar a topada? Não. Percebe? Esse é o grande ponto. Quando a gente tem uma dificuldade e a gente parar para refletir sobre ela, primeiro tentar remontar a causa. Primeiro, para quê? Para que não aconteça de novo. A pessoa tem um pesadelo, toda segunda-feira, domingo para segunda-feira tem pesadelo. Aí acorda de manhã, faz o quê? Com dor de cabeça, toma remédio. E no outro domingo, toma remédio. Depois toma remédio. Por que ela fala? Por que todo domingo eu estou com dor de cabeça? Será que eu estou comendo muito antes de dormir? O que está acontecendo? Mas a gente não tem esse hábito. Essa que é a grande questão. A doutrina espírita, ela trabalha a questão da justiça. É justo que uma pessoa que estudou passe. Mas ela tem que passar quando? Não sei. Que ela vai passar, vai. Eu tenho certeza absoluta. A não ser que ela tenha alguma lesão cerebral que impeça dela chegar a certos conhecimentos. Senão ela vai passar. Mas por que fulano de tal passou em 3 vezes e o outro passou em 10? Porque aquele outro estudou mais tempo e com mais atenção. Se não foi nessa encarnação, foi em outra, mas ele estudou. Aquele conhecimento não caiu do céu. Percebe? Só que a gente não pensa nessas coisas. A gente gosta de se comparar, achando que estamos todos no mesmo nível de tudo, e não é. A justiça de Deus consiste em dar a oportunidade a todos, o direito de chegar à perfeição a todos. Como cada um vai chegar, depende de cada um. Às vezes a pessoa chega no centro espírita, aí começa a estudar, e 1 mês, 2 meses, a pessoa já está entendendo muito. Aí a pessoa está vendo aí, foi onde tal estudou na outra encarnação, você sabe? Às vezes a pessoa passa os finais de semana inteiro lendo e estudando e não entende. Você só ouve a palestra, dá uma lidinha e tal, aquela pessoa vai chegar antes. Isso é justo. É justo. Então, entender essa questão da justiça de Deus é muito importante. Outra coisa que tem a ver com a justiça, o progresso. Frase de efeito: você precisa trabalhar no bem para progredir. Eu digo,
Você pode trabalhar no bem por anos e não progredir. Por quê? A doutrina espírita fala de onde vem o progresso. O progresso vem quando a gente trabalha no bem com desinteresse. Então, enquanto houver interesse, não há progresso. O negócio fica mais difícil, né? Sim, mas fica mais justo. Porque é a virtude real. Porque a gente sabe que a gente pode simular muita coisa. A gente pode simular a virtude. Tem gente que dá a cesta básica por aí. Mas não é caridade, é beneficência. Caridade é outra coisa. Percebe? Tem que ter amor. Por isso que a lei mais importante da doutrina espírita é a lei de justiça, amor e caridade. É a mais importante de todas as leis. Resume todas as outras. Se quando eu for agir na minha vida, eu souber usar a lei de justiça, de amor e de caridade, eu estou agindo bem. O Gandhi disse que se todos os livros fossem perdidos e sobrasse o sermão da montanha, nada estava perdido. Eu digo, se todos os livros espíritas fossem perdidos e sobrasse a lei de justiça, de amor e de caridade, nada estava perdido. Simples. Quando há uma situação de problema, de dificuldade, de preconceito, de sociedade, aplica a lei de justiça, de amor e de caridade. Se você for de acordo com ela, você não vai errar. Não vai errar. Então, eu tenho que entender isso. Quando eu falo por quê, eu estou questionando a justiça de Deus. E nós que somos pessoas que erramos muito no passado, nós temos essa tendência. Um exemplo, a gente está na nossa casa, tranquilo, não está acontecendo nada, aí a gente já começa assim, está muito calmo, vai acontecer uma besteira, não é assim? A gente é tão preocupado com os erros, que a gente já acha que alguma coisa ruim vai acontecer. E quando acontece, a gente busca uma causa. Esse é o grande problema nosso. A gente gosta de usar palavras, exemplo, nas obras fundamentais você vai ouvir algumas palavras que é mal compreendida. Um exemplo é a palavra castigo. A palavra castigo, quando aparece na doutrina espírita, não é no sentido comum que tem por aí. A palavra castigo aparece no sentido de que quem recebe, a quem participa daquela situação, entende como castigo. Porque Deus criou as suas leis. Um exemplo. Tem uma criança que está mexendo ali e ali tem uma tomada. E você diz, não mexe na tomada. Não mexe na tomada. Não mexe na tomada. Aí tem uma hora que ela vai e mete o dedo e toma o choque. A minha vaidade não se contenta em saber que ela tomou o choque, porque a criança sabe que tomou o choque e que aquilo não foi bom, mas a gente gosta do requinte, então a gente vai lá e diz, bem feito, viu, Deus te castigou, né? O bem feito é a nossa vaidade, é o nosso gozo egoísta, de dizer para ele, você já tinha dito que era errado, ela já sabe. Esse falar bem feito é a vaidade, ok? E o pior, ainda bota a culpa em Deus. O que ele sentiu ali? Ele sentiu apenas, né, as leis do eletromagnetismo passando pelo corpo dele, e ele sentiu que a natureza tem outras forças que influenciam no seu corpo. Aí ele fala assim, Deus estava ali, né? Essa criança não para, e Deus, meu Deus, não é possível. Bate o dedo aí, toma um choque, foi isso? Não, mas a gente gosta. Esses dias eu recebi um vídeo. As pessoas fazem as coisas até com um objetivo legal.
É o que eu falei da questão das frases de efeito. Mas, às vezes a frase de efeito é um sistema que não se aplica. Eu ouvi uma pessoa, o vídeo falava assim: por que existia um cantor chamado John Lennon? E John Lennon disse: nós somos mais conhecidos do que Jesus Cristo. E logo depois ele foi assassinado. Porque o homem que criou o Titanic disse que nem Deus quebra aquele barco, e aí o barco afundou. E não sei quem disse que não sei o que, e morreu. E a pessoa: nossa, tá vendo aí? Não podemos mexer com esse Deus, porque esse Deus é poderoso. Esse Deus, porque claro que essa narrativa ela só fala de uma visão de Deus. É uma visão infantil, porque Deus não seria amor, Deus seria vingança, Deus seria vingativo. Que negócio é esse dele dizer que não gosta de mim? Mata ele. Aí Deus está ali: peraí, quem está falando mal de mim aí? Fulano, mata! Você quer mata? Não é infantil, gente? É mais ou menos. Então, mas ele errou numa lei, paga. Um exemplo: eu falei aqui dos sacrifícios de animais, sacrifícios humanos que as pessoas achavam. Aí Kardec pergunta aos espíritos: isso é errado? Não, é de acordo com a evolução deles. O que valia era a intenção. Hoje, claro que o conhecimento está muito mais avançado. É mais ou menos assim: imagina no Dia dos Pais, você tem o seu filho, aí o seu filho quer te agradar. O que ele faz? Pega o seu sapato italiano importado, sem você saber, e cola macarrãozinho nele. Aí chega lá: pai, feliz Dia dos Pais. Ele te dá assim: o meu sapato. Você vai bater nele? Você sabe que ele não fez aquilo com maldade. É o entendimento. Um dia, quando ele entender, que ele começar a trabalhar e perceber que de repente aquele sapato custa 6 meses de trabalho, ele não vai fazer mais aquilo. Então Deus, ele tem as suas leis e elas atuam. Conforme a gente vai progredindo, a gente vai entendendo melhor. Só que a gente ainda acha que é castigo. A gente está preso a essa ideia de castigo ainda, porque a gente passou muitos séculos sendo ensinado pelo medo. Religião sempre usou o medo para que as pessoas pudessem, olha, se você não vier para cá, você vai. Não é assim? E a gente tem medo. Então esse é o grande problema nosso. A gente está preso. E aí a gente tem que parar para entender: peraí, por que está acontecendo? Tem uma lei aí, olha só, será que é difícil? Da mesma forma que quando acontece a dificuldade, a gente dizer assim: obrigado, meu Deus, por isso aconteceu. Geralmente a gente só faz isso na vitória, né? O jogador fez o gol, ele bota os 2 dedinhos pro alto, passa e joga. Quando o jogador perde 5-0, ele podia também botar o dedinho pro alto, porque é o mesmo Deus que age em todo momento. Se Deus interfere no futebol ao ponto de agradá-lo, ele interfere o tempo todo. Não, mas ele só enxerga no momento em que foi agradado. Percebe a diferença? Então, quando a gente começa a entender a justiça de Deus, o negócio vai ficando diferente. Outra coisa, infelizmente eu estou trazendo notícias fortes, mas é a doutrina espírita. Passar pelo sofrimento torna o ser melhor? Ele só passa bem do sofrimento se ele sofrer sem murmurar. Não basta sofrer, tem que sofrer sem murmurar. Está lá na doutrina espírita. É difícil, né? Eu sei que é difícil, porque quando a gente está sofrendo, a gente quer se livrar do sofrimento. Mas se a gente acha que Deus é infinitamente justo, a gente tem que agradecer no dia que a gente recebe um aumento sem pedir, e no dia que a gente também está com dor de cabeça.
Deus é infinitamente justo. Por que obrigado, meu Deus? Porque me mostrou que alguma coisa está errada no meu organismo e por isso eu estou com dor de cabeça. Mas a gente não pensa assim. Opa, peraí, quem tem dor, quem tem comprimido? Acabou. A gente não quer olhar para trás, porque nós somos infantis. Então, o sem murmurar é um condicional para você superar aquela dificuldade. Olha como é difícil. Fala assim, eu não quero saber esse negócio de espiritismo, não. Eu quero ir naquele lugar onde está escrito, pare de sofrer. Né? Por quê? Porque, claro, eu vou lá e paro de sofrer. Apesar de que, se eu fosse um lugar onde parava de sofrer, Jesus seria mentiroso. Porque ele disse assim, no mundo tereis tribulações. No mundo tereis tribulações. Ou ele está mentindo, ou ele não está mentindo. A doutrina espírita diz que ele está falando a verdade. E quem diz que você vai parar de sofrer está mentindo. Mas eu, que gosto do pensamento mágico, eu quero a mágica. Eu vou buscar a mágica. É natural. Se a gente pega o João, que está ali sentado, né, que fala assim, terça-feira é o dia, é o Carlos Chagas do dia forte. Aí a gente bota o João aqui, todo de vermelho, com umas roupas brilhantes, vai lotar, vai ter gente se estapeando ali. Por quê? Porque a gente gosta do show. A gente não quer só o conhecimento por si só não basta. A gente gosta da mágica. Por isso que eu falo, eu tenho uma conhecida, eu sempre conto essa história. Eu tenho uma conhecida que ela estava com um problema familiar grave. O que ela fez? Foi lá na Bahia falar com um grande orador, chamado Divaldo Franco. Aí ela pegou um ônibus, estava dura, arrumou dinheiro emprestado, pegou o ônibus, 28 horas de viagem, chegou lá na Bahia. Aí, para assistir a palestra, tinha uma fila gigantesca. Ela chegou lá meio-dia, a palestra era 6 horas da tarde. Aí ela entrou, assistiu a palestra. Depois ela entrou numa outra fila muito grande para poder falar com o palestrante. Aí chegou a vez dela, ela, ufa, consegui. Aí contou a história dela para o palestrante. Aí o palestrante parou, pensou alguns segundos e disse: minha filha, para esse problema que você tem, só muita prece. Percebe? O que ela precisava, ela já tinha. Nos livros que ela usava e que ela usava para ensinar outras crianças e outros adultos, ela já tinha. Mas ela achou o quê? Que receberia uma informação privilegiada de uma outra pessoa privilegiada. Esse é o pensamento mágico. E nós temos muito isso. E quando não recebemos, nós temos a tendência a culpar. Por que eu não ganhei isso? Porque você não teve fé. Aí começa a botar. Será que é isso? Será que é simplesmente ter fé? Jesus disse assim: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Será que Ele está dizendo no sentido material da palavra? Literal da palavra? Não, claro que não. Porque eu poderia, Senhor, eu peço em nome de Jesus uma nave espacial para ir para Júpiter. Eu vou receber? Não. Então o que ele está querendo dizer com isso? Tudo que ele disse algumas coisas. Ele disse isso? Não. Ele disse a maioria das coisas, né? Ele disse quase tudo. Ele disse tudo. Mas então, se é tudo, só que ele está dizendo do ponto de vista espiritual. Tudo que você precisa para progredir e alcançar a felicidade, Deus vai te dar. Tudo.
Deus é infinitamente justo e infinitamente bom. Nunca que você pedir alguma coisa que vá te ajudar no seu progresso, Ele vai te negar. Nunca. Agora, se você vai ter coragem de encarar, aí é outra coisa. Que é uma questão de justiça. Você vai alcançar aquilo que você conquistar. Eu sempre uso quando a pessoa diz: Jorge, eu quero ser paciente. Como que a gente vira paciente? Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser paciente. Está escrito na Bíblia que tudo que pedires ao Pai, Ele vos concederá, então eu quero agora. E aí Deus, o céu se rasga, cai uma luz e a paciência penetra. Não. Você pede com fervor, quero ser paciente. E aí você pede ao seu guia espiritual. E o seu guia espiritual, nossa, ele está querendo ser paciente, vou ajudá-lo. Tem um fulano ali que é uma mala sem alça. Ele está precisando de alguém para ouvir. Que de repente ela conversando, desabafando, ela consegue acalmar o seu coração. Vamos juntá-los? E aí aquela mala sem alça entra na sua vida. E ela começa a te ligar 1h da manhã, na hora que você está fazendo um montão de coisa, você, ai meu Deus, eu taquei pedra na cruz, Senhor, livrai-me desse tormento. Não, você só vai ser paciente se você exercitar a paciência. Você só vai ser mais inteligente se você exercitar a inteligência. Como eu exercito? Estudando, trabalhando, que o trabalho também desenvolve a inteligência. Então, frases de efeito são bonitas, mas às vezes, quer ver uma frase que é muito comum no movimento espírita? O amor cobre uma multidão de pecados. É bonito, é bonito, mas será que é justo? Temos que entender a justiça de Deus. Existe um livro espírita chamado A Justiça Divina segundo o Espiritismo, conhecido popularmente como O Céu e o Inferno. Ele tem 2 nomes. E aí, ele mostra o que é a justiça divina. Peraí, eu preciso passar por algumas dificuldades. Beleza. Tá, e agora? Passa. Simples assim. Olha, fulano de tal matou 1 milhão de pessoas. Então, ele vai morrer 1 milhão de vezes? Não, mas se ele amar, ele vai precisar... Não, um amor cobra uma multidão de pecados. Ele amou, então, ele vai se livrar. Não. A justiça divina vai colocar ele em situações para que ele reflita, aprenda o valor da vida, e aí primeiro ele vai expiar os erros dele, ok? Vai se arrepender dos erros dele e vai resgatar, isso é, reparar os erros. Esse reparar os erros que as pessoas podem usar como se fosse o amor. Mas pode ser uma questão pura de justiça. Percebe a diferença da frase de efeito para entender o mecanismo? Então ele não vai ter que morrer 1 milhão de vezes e nem vai ter que amar 1 milhão de pessoas para pagar. Ele vai ter que aprender a amar, aprender a valorizar a vida e resgatar, fazendo bem. E quanto mais desinteresse ele fizer, melhor para ele. Agora, ele pode, dependendo do seu livre-arbítrio, trabalhar mais rapidamente para que isso aconteça. E aí ele se livra mais rapidamente dos seus problemas. Mas é simplesmente o amor. Porque amar, no nosso caso, é difícil. A gente ainda não sabe amar. A
gente ainda tem muito interesse no amor. Mas a gente faz, a gente trabalha. É melhor trabalhar no bem? Ai, Jorge, tem que ter interesse, não tem que ter interesse. Mas é melhor trabalhar no bem com interesse do que não trabalhar. Ah, você vai aproveitar infinitamente menos, mas aproveita alguma coisa. Nem que seja aprender a trabalhar no bem. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa que ela estava deprimida. Por quê? Ela estava deprimida porque ela ajudou muita gente. E todo mundo que ela ajudou foi ingrato com ela e ela estava sofrendo. Por que ela estava sofrendo? Porque ela não sabia amar. Porque se ela soubesse amar, ela não estava sofrendo, ela estava feliz. Porque ela ajudou. Aquele que ama está feliz em ajudar, em amar. O que o outro vai fazer é um problema do outro. Mas nós que somos egoístas, nós queremos ver o fruto do nosso trabalho imediatamente. Quando uma pessoa morre, nós queremos culpar a Deus. Se eu perdi um filho, eu quero culpar a Deus. Uma vez, essa semana eu estava vendo uma pessoa que morreu porque ela estava num templo religioso e o templo religioso caiu e aquela pessoa morreu. Aqueles que têm o pensamento mágico podem achar, tá vendo? Eles não estavam fazendo direito. Outros vão dizer, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Aquela pessoa estava num templo religioso. Aí você me pergunta, por que ela morreu? Eu vou dizer, em primeiro lugar, ela morreu porque pessoas morrem. Por isso ela morreu. Qual foi a causa que fez ela morrer? Ou foi um efeito da natureza, um terremoto, alguma coisa, ou alguém não foi prudente em preservar o espaço físico. E as leis da natureza dizem que se você não preservar o espaço físico, a lei de destruição destrói aquele ambiente. Ah, mas e ela? E ela voltou para o mundo espiritual. Vai se preparar e vai reencarnar. Mas a gente é espírita e não quer ver espírito. A gente é espírita e não quer morrer. Né? Ah, eu sou espírita, mas eu não quero ver espírito. Eu sou espírita e não quero ver espírito? Como é que é isso? Né? Tem o Kardec é otimista igual Jesus, né? Jesus também é otimista. Jesus diz, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai. E o Kardec diz, tem um título lá no Céu e Inferno, por que os espíritas não temem a morte? Aí ele vem dizendo, o espírita não teme a morte, por causa, ele sabe da imortalidade da alma, da justiça de Deus, e etc, etc. Mas a gente, fulano de tal morreu com 65 anos, morreu tão jovem, oh meu Deus. Tão jovem. Porque a gente ainda tem os olhos materiais. Se a gente tivesse o olho espírita, como Kardec fala lá, poxa, graças a Deus, fulano de tal passou pelo que tinha que passar e voltou para o mundo espiritual. Imagina a gente, todo mundo na escola, fazendo aquela lista de exercícios depois do horário, aí falando, fulano de tal, acabei, vou para cá. E você, tão cedo, acabou. Né? A gente faz conta, opa, vai, que beleza, quero acabar também, me ajuda aqui que eu quero ir embora. Por quê? Os olhos da matéria, a gente olha com os olhos da matéria. Não pode, ele não pode, e ele tem que ficar conosco. Para quê? E aí, é exatamente por causa desse ponto de vista que às vezes a gente sofre. Porque a gente não considera a justiça de Deus. Por que às vezes alguma pessoa, algum ser tem que vir à Terra, passar horas só num corpo e voltar para o mundo espiritual? Poxa, fulano de tal, ele veio. Se ele veio e ficou algumas horas só na Terra e voltou, tem dois motivos. O primeiro é,
ele precisava passar só por essa experiência para se reequilibrar um pouquinho mais. Ou ele veio, cedeu o seu tempo para vir aqui para mostrar para a gente que a gente tem que aprender a valorizar um pouco mais a vida, etc. Essa é a visão que a gente deveria ter com olhos na justiça de Deus. Mas geralmente a gente faz o quê? Chora, se desespera. Eu não estou dizendo aqui que é condenável, gente, por favor. Eu estou dizendo que é uma reflexão. Da mesma forma, se você não pensa na morte, se você não pensa na doença, uma hora a morte vai chegar, uma hora a doença vai chegar e você vai ficar igual o cachorro que caiu no caminhão de mudança. Já viu o cachorro quando cai no caminhão de mudança? Ele fica perdido. Então, olha, o meu pai tem 70 anos, não quero pensar na morte, não quero, não fala de morte. Ele vai morrer, gente. Eu tenho uma notícia triste, ele vai morrer. O que você pode fazer? Se preparar do ponto de vista material. Olha, vamos fazer um plano aí para ele, para depois a gente não ter que passar sacolinha, etc. Olha, eu não me dou bem com ele, vamos me preparar para poder, para que quando ele partir, vamos tentar resolver isso aqui. Que geralmente muita gente sofre no velório por causa dos arrependimentos. Quem não tem arrependimento não tem medo da morte. Uma vez perguntaram a Francisco de Assis. Francisco de Assis estava na horta capinando. E aí os alunos, os discípulos dele, com várias questões filosóficas, chegaram: Francisco de Assis, você está aqui capinando. Eu pergunto a você, se você fosse morrer daqui a 2 horas, o que você ia fazer? Aí o Francisco de Assis diz: eu continuaria capinando. Por quê? Porque ele tem a consciência tranquila. Ele fez na vida dele tudo o que ele podia fazer. Nós que gostamos de fingir e fugir da realidade, 2 horas, eu vou visitar meu pai, eu vou pedir perdão a fulano de tal, eu vou dizer fulano que eu amava, eu vou não sei o quê. Mas por que você não fez isso antes? A vida, ela está te dando essa oportunidade. Então, o sofrimento, ele é uma alerta, mostra que alguma coisa precisa ser feita. O que eu vou fazer para me livrar dele, depende de mim. E se eu não me livrar, Jorge? Olha só, Deus é infinitamente justo, infinitamente bom e é eterno. Você não se livrou? Beleza. Agora, você usou a sua encarnação toda errada. E agora? Volta. E agora? Volta. E agora? Não, agora acertei. Não precisa voltar agora. Volta para outra coisa. Simples assim. É o que está na narrativa lá do Paulo, quando ele vai para Damasco. Saulo, Saulo, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Isto é, Paulo, Paulo, não adianta dar murro em ponta de faca. Quem machuca é a sua mão. Mas a gente, que é espírito de terceira ordem, a gente, não, eu sou cabeça dura, eu pago, mas eu faço. Faz e paga. Deus é infinitamente justo. Eu não aceito, tá bom. Não aceito, tá bom. Uma hora você vai ter que aceitar. Quando? Não sei, quando você quiser. Quando você quiser ser feliz, você vai aceitar. É o que eu falo muito nos atendimentos com os espíritos. Eu não perdoo! Aí, às vezes, quando a gente não entende a doutrina espírita, a pessoa vem: oh, meu irmãozinho, perdoa ele em nome de Jesus. Ele vai perdoar quando ele quer. Eu tenho que mostrar para ele quais são as leis, quais são as consequências. Mostrar que ele também não é esse anjo todo. E ele vai refletir, e quando ele quiser, ele vai deixar de perseguir. Porque ele vai querer coisa melhor. Mas a gente não. Fulano de tal desligou a televisão. Ai, mas deixa ele. Aí você fica, né? Não sei o que. Aí fica nessa picuinha de coisa. E aí daqui a pouco tá passando mal. Ai, tô passando mal. Deve ter um obsessor aqui na minha casa. Não, você que está criando essa energia. Você que está vivendo nisso. Você pode viver em paz com muitas coisas.
Agora, você escolheu sofrer? Sofra! Sofra e viva seu sofrimento. E claro que a gente naturalmente vai encontrar pessoas que vão ajudar a gente. Porque geralmente quando a gente conta a nossa situação, a gente só conta a nossa versão, o nosso ponto de vista. E geralmente quem está ouvindo vai dar sempre uma solução. Se é vida amorosa, termina. Ela não ama, quem ama é você. Se é emprego, sai. Se é uma fulana, para de falar. Por quê? Porque para ela, não está nem aí. Quem está vivendo é você. Porque você só conta do seu lado, né? O pessoal, nossa, que vida difícil que você tem. Para com isso, para de sofrer. A gente tem essa tendência. E é por isso, como nós não botamos vistas na lei de Deus, a gente acha que o sofrimento é injusto. E a gente murmura, reclama, blasfema contra Deus. E a nossa consciência fica pesada. E a gente chora. E faz igual o bebê. E senta, ai meu Deus, se o Senhor fizer isso, eu dou 2 voltas no quarteirão. Se o Senhor fizer isso, eu vou perdoar fulano, né? Olha, Deus fala, nossa, esse cara me sensibilizou, nossa, olha só, cara, que chantagem bonita, olha, ai não, vou ajudar. Não, você tem um problema com fulano, quem vai resolver esse problema é você e fulano. Você e fulano. Jesus disse, o que Deus uniu, os homens não separam. Mas Deus só os une pelo amor. Se não há amor, não há união. Eu só vou me unir àquela pessoa quando eu passar a amá-la. Aí vem aquelas pessoas ligadas ao passado e diz, o seu cônjuge está te maltratando. Não saia de perto dele, porque na outra encarnação você vai pagar. Hã? Vai pagar? Peraí. Opa. Vamos entender a lei de Deus. Por que a gente sofre? A gente só sofre pelo mal que a gente faz ao outro. Eu estou casado com ela, ok? E pá, casei. Mas eu não quero mais. Vou embora. Eu vou pagar o quê? Nada. Agora, se eu bati nela, se eu roubei, eu fiz, aí é outra coisa. Aí eu estou fingindo a lei de Deus. Ou se eu fiquei com ela por interesse, quando eu me afasto, a minha consciência sabe que eu fiquei por interesse e eu me cobro. Ok? Então, a lei de Deus ela é nesse sentido, gente. A justiça das aflições está totalmente ligada às leis de Deus. Se eu entendo melhor as leis de Deus, eu sofro menos. E aí, vocês vão estudar na semana que vem ou na outra, o bem sofrer e o mal sofrer. Aí vocês vão aprender o que é sofrer bem e o que não é, o que é sofrer mal. Claro que aqui, eu vou dar logo uma cola. O que é sofrer mal? Choramingar. Eu taquei pedra na cruz. Ai, não sei o que. Ai, eu falei, por que, meu Deus, por quê? Quando eu falo porquê, eu já estou questionando. Eu posso até ter um porquê assim, mas por quê? Peraí, isso não é à toa. Tem alguma coisa aí. Tem uma conhecida que ela falava assim, Jorge, eu não sei, eu não quero mais trabalhar mediunicamente, porque toda vez que eu estou na reunião mediúnica, o espírito se apodera de mim, eu caio no chão da cadeira. E aí? Aí eu perguntei para ela, e ela perguntou, e será que isso é um karma do passado? Eu perguntei para ela, o que você sente quando você cai no chão? Ela diz, sinto uma vergonha do universo. Então você já pode entender que tem uma coisa boa aí, né? Você já está entendendo. Se você está com muita vergonha, porque ela tem muito orgulho. Então existe uma sinalização aí. Quando ela começar a trabalhar o orgulho, ela mesma não vai ter mais necessidade de ser humilhada, porque só é humilhado quem é orgulhoso. Quem é humilde nunca é humilhado. Jesus não disse? Os que se exaltam que são rebaixados? Quem se exalta é porque se acha melhor do que os outros. Quem se acha melhor do que os outros não é humilde. Quem é humilde se acha igual a todo mundo, não tem motivo para se exaltar, por isso não tem motivo para ser humilhado. Justiça de Deus.
Então, eu tenho que observar na minha vida tudo o que acontece tem uma causa, e é uma causa justa e uma causa boa, um objetivo bom, que vai me fazer um ser melhor, que eu tenha olhos de ver. Que eu tenha olhos de ver. Se eu tiver olho de ver, esta vida se torna mais leve. Essa vida se torna mais leve. Choramingar, se fazer de sofredor, ficar carente. Infelizmente, eu gostaria, estou falando porque eu também gostaria de ficar carente. Vem cá, faz carinho, só faz carinho. Né? Seria tão bom se fosse assim, não é? Só que não é. Não é. Difícil, né? Eu sei que é difícil. Mas o Espiritismo mostra essas coisas. Jorge, eu não quero isso não, isso é muito difícil. Tá bom. Diga assim: eu não acredito na gravitação universal. Ok? Beleza. Então, sobe ali no muro e pula. O que vai acontecer? Você vai bater com a cabeça. Aí, você vai pular quantas vezes? Uma hora você vai acreditar na gravitação universal. É a lei de Deus. Eu não acredito na reencarnação. Tá bom. Você vai reencarnar. Uma hora você vai acreditar. Uma hora você vai acreditar em Deus. Uma hora você vai acreditar na justiça de Deus. Então, para terminar, um exemplo bem familiar em relação à justiça de Deus, que eu aprendi com a minha mãezinha e me ensinou. Jorge, arruma o quarto. Tô indo. Meia hora depois. Jorge, arruma o quarto. Tô indo. Jorge, arruma o quarto. Já vou. Jorge, vem cá. Toma. Agora arruma o quarto. Já fui com arruma o quarto. As lambadas foi opcional. Eu escolhi. Eu arrumei o quarto da mesma forma. A lei de Deus é assim. Tá aí, você vai ter que passar. Você pode passar bem, pode passar mal. Escolha. Isso é uma escolha. Querer sofrer, mal é uma escolha. Sofrer bem, arrumar a cama é um sofrimento, sim, mas é um sofrimento bom. Você arrumou e se livrou do problema. Ponto. Então, a gente tem que perceber, ter por vista que Deus é infinitamente justo e tudo que acontece é para o nosso progresso, e que Deus nos abençoe. Só temos a agradecer, Jorge, a sua palestra de hoje, que foi realmente muito esclarecedora, para que a gente possa